Nós precisamos compreender certas coisas e entender que nós precisamos colocar o nosso coração no que é importante, não muitas vezes no que desejamos ou no que queremos preservar. Podemos não compreender a atitude de Judas ao trair Jesus, mas podemos ter certas percepções da razão e da motivação pelo qual ele traiu. Ele andou aquele tempo todo com Jesus e decidiu traí-lo. Será que não seria por um motivo que na cabeça dele que desejava o poder, que estar com Cristo representava assumir o poder e o controle, e achando que Cristo seria aquele que libertaria a nação de Israel como Messias do jugo romano e restauraria o reino de Israel? Talvez fosse esse o pensamento que o moveu no processo de traição para ser o estupim daquilo que Jesus era, para que ele se revelasse. Ele não percebeu, não compreendeu o que Jesus tinha falado durante toda a jornada. Tanto que ele foi movido de remorso por causa do que ele tinha feito. Um remorso, uma tristeza que não o conduziu ao arrependimento, mas simplesmente a um processo que levou à sua própria morte. Diz lá em Mateus 27, 3, 4, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Então, o que nós precisamos, ou talvez, compreender? Nós não podemos ter o nosso coração nas coisas desta vida. Nós não podemos andar segundo a maneira de pensar do mundo. Não se trata dos nossos interesses, não se trata de conquistarmos poder segundo a visão e o entendimento deste mundo. Não se trata de alcançarmos, vamos dizer assim, posições que nos dê autoridade, poder e domínio sobre as pessoas. Cristo não veio para isso, e ele falou isso durante muitas vezes na sua caminhada com aqueles discípulos, relatado nos evangelhos. O propósito dele foi para que nós entendêssemos e compreendêssemos a natureza do reino, a maneira de viver, o que Deus queria e a forma como devemos viver. Ele é o Messias, sim. Irá restaurar todas as coisas? Sim, irá. Mas precisamos entender que vivemos num momento diferente, num tempo diferente, aonde nós precisamos conhecer da graça, do amor de Deus. Não buscar os próprios interesses. Não é uma questão de autoridade e poder, mas de vivermos segundo todo o plano, todo o propósito que Deus havia estabelecido. Somos chamados para vivermos o reino de Deus segundo os valores deste reino. Praticando a justiça, sim. Revelando as virtudes de nosso Deus, sim. Mostrando e demonstrando e revelando graça, misericórdia. Manifestando o seu amor, manifestando a paciência, a longanimidade, sendo pessoas mansas que compreendem o controle e o poder que Deus tem, e sabendo ainda mais que nós fomos capacitados para andarmos neste mundo como Cristo. E Cristo, como ele falou, ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para dar a vida em favor de muitos. E é isso que a gente precisa entender. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Por isso ele usa e ele fala: olha, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Antes de mais nada, o que nós precisamos entender é que precisamos morrer para a natureza humana, para a questão de querer o poder, a autoridade, de querer dominar sobre as pessoas. Isto é pensamento humano. Buscar os nossos interesses, viver somente de forma
egoísta, olhando somente para aquilo que nos interessa, não se preocupando com os outros, é pensamento humano. É a maneira de viver do mundo. Querer nos preservar, nos salvar, mesmo que isso implique em prejudicar outras pessoas, é pensamento humano. A nossa maldade que revelamos nas nossas relações é forma de pensar humana. O que nós precisamos entender? Somos chamados para vivermos o amor de Deus, para amar as pessoas, pois quem ama segundo o amor de Deus não faz mal para o próximo, não busca os próprios interesses, não vive em favor da sua vontade, mas é capaz de se dar em favor dos outros para que tenham a oportunidade de conhecer a Deus. É este amor que precisamos revelar, é desta maneira que precisamos viver neste mundo. Nós precisamos entender isso. Não se trata de outra coisa. Não se trata de outra maneira de viver, mas de vivermos segundo a vontade de Deus, revelando o reino, revelando sua glória, enchendo a terra com o conhecimento da glória do Senhor. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus, sendo instrumento que revela, não que busque o poder, que a gente não tenha a mesma atitude de Judas, de achar que se trata de conquistar poder, na realidade, de usar dos recursos deste mundo para controlar outros e dominar outros, pois não se trata disso. Se trata de aprendermos a crescermos e não trairmos aquilo que é o ensino e aquilo que Deus deseja que nós aprendamos. Que a gente não tenha a nossa expectativa frustrada por não se tratar do que nós queremos, mas sim da vontade de Deus. O reino de Deus é para vivermos segundo a vontade do Pai e não segundo o que nós pensamos, desejamos ou mesmo queremos. Que a gente conheça o Senhor e viva a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.